Olá, seja bem-vindo ao canal da QMS. Eu sou o Neifer França e hoje eu quero falar para você aí sobre a ISO 37301, a norma de sistemas de gestão de compliance. O que eu quero comentar hoje é em relação a requisitos para você redobrar a sua atenção. Antes de começar, vou pedir para você aí curtir o vídeo, assinar o nosso canal, deixar um comentário aí sobre coisas que você achou interessante aqui ou qualquer dúvida específica sobre o canal e sobre o vídeo, e aí a gente começa a interagir um pouquinho melhor. Bom, quais são os requisitos que você deve redobrar a atenção em relação à ISO 37301? Bom, a norma ela tem 10 seções específicas. Dentro de cada seção, a partir da seção 4, existem diversos requisitos. Esses requisitos são muito importantes, todos eles, para a implementação do sistema de gestão. Afinal, se você não implementar um requisito, você recebe uma não conformidade na auditoria e não vai ser certificado. Então, o importante é todos os requisitos são importantes. Mas eu queria pontuar para você aqui 3 requisitos específicos para você redobrar a sua atenção na implementação do sistema de gestão de compliance segundo a ISO 37301. O primeiro ponto específico é o requisito 4.3, escopo do sistema de gestão. Esse requisito ele vai ser um ponto principal aí na implementação da ISO 37301, porque aí você vai definir as cercas, os limites e a abrangência do seu sistema de gestão de compliance. Você quer um compliance financeiro, um compliance tributário, um compliance ambiental? Qual temática que você vai utilizar? Você vai ter um sistema de compliance abarcando toda e qualquer conformidade dentro da organização? Você vai limitar num risco específico? É dentro desse requisito que você vai colocar esta informação. Esse seria um ponto muito importante para você delinear todo o seu sistema de gestão. Uma falha nesse requisito do escopo do sistema de gestão, ele vai comprometer todos os requisitos posteriores, porque os requisitos posteriores vão se basear no que você definiu aqui como escopo, o escopo do projeto, o escopo do trabalho, os limites e a aplicabilidade. Na nota, tem uma nota específica nesse requisito 4.3, ela trata justamente sobre isso. Ela trata sobre a abrangência. Ele coloca nesta nota que cabe à organização estipular seu escopo definindo os principais riscos que a organização está enfrentando, seja risco de anticorrupção, risco ambiental, risco de ESG, risco tributário, financeiro, enfim, são as diversas temáticas específicas aí de compliance. Então, eu coloco esse requisito aqui como um dos principais requisitos e o requisito que você deve redobrar sua atenção na hora de implementar a ISO 37301. Outro requisito muito importante na implementação da ISO 37301 é o requisito aqui 4.5, obrigações de compliance. Esse requisito aqui, ele baseado no contexto da organização, no escopo do sistema de gestão, você vai listar todas as obrigações de compliance que a organização está enfrentando. Ou seja, as obrigações de compliance são aquelas obrigações que obrigatoriamente uma organização precisa cumprir, como leis, regulamentos, decretos, enfim, e também obrigações voluntárias, um pacto, um termo de ajustamento à conduta, pacto global da ONU, enfim, um compromisso que voluntariamente a organização decidiu cumprir. Então, tudo isso se junta com as obrigações de compliance. Então, você vai ter que levantar essas obrigações de compliance de forma detalhada e verificar o atendimento de cada obrigação de compliance. Então, esse é um item muito importante, porque a falha dele também vai comprometer diversos outros requisitos dentro do sistema de gestão de compliance. Como que você vai fazer isso? Você vai listar através de uma planilha, sistema. Tem várias empresas aí que já fornecem esse serviço de avaliar a sua organização e listar as obrigações de compliance.
você pode limitar por escopo ou não, você pode avaliar o risco de cada obrigação de compliance ou não, aí vai depender de cada organização. Lembrando que, como eu sempre falo em todos os meus conteúdos aqui, que as normas ISO, elas nunca vão falar o como deve ser feito, ela vai falar justamente o que deve ser feito. Especificamente nesse requisito 4.5, que trata das obrigações de compliance, ele trata aqui de que a organização deve listar todas as suas obrigações de compliance. Então, dentro dessa estrutura, listar as obrigações de compliance. Eu coloco um ponto muito importante que também pode comprometer toda a organização, o requisito 5.1.2, que trata sobre cultura de compliance. Olha que coisa interessante. Então, na ISO 37301, ele também trata de cultura de compliance. Acho que você ouve muito falar quando um empreendedor está falando, quando está lá o Mark Zuckerberg, quando o Steve Jobs falava, ou quando grandes empreendedores aí do Brasil falam, o Flávio Augusto e outros empreendedores falam da cultura organizacional, como que é a cultura da minha empresa. Minha empresa tem uma cultura voltada à inovação, minha empresa tem uma cultura voltada à força de trabalho, enfim. Aí é uma cultura organizacional. Nessa mesma temática, a gente traz esse tema para a cultura de compliance. E eu pergunto para você, como é a cultura de compliance dentro da sua organização? Então, esse tema trata especificamente sobre isso. Claro que ele vai puxar o código de conduta, que vai trazer uma cultura específica, mas ele envolve não somente isso. Envolve toda a questão envolvida com comprometimento da alta direção, comprometimento em relação ao atendimento das expectativas e necessidades das partes interessadas, envolve também toda a questão de contexto organizacional, os riscos que a empresa está enfrentando, como a empresa lida com suborno. Então, toda uma questão cultural entra na cultura de compliance. Então, um sistema de compliance muito bem implementado, ele só tem êxito com uma cultura de compliance forte. Então, sua organização precisa ter uma cultura de compliance robusta justamente para atendimento. Nós, auditores, vamos avaliar dentro da sua auditoria, quando você estiver auditando a ISO 37301, chamar a QMS para auditar seus processos, a gente vai avaliar justamente isso. Como que é a cultura de compliance dentro da organização. Ah, Neifer, mas como eu vou avaliar ou como o auditor vai avaliar a cultura de compliance dentro da minha organização? Pelo comprometimento da alta direção, pelas entrevistas, pelo próprio código de conduta, pela verificação dos canais de denúncia, pelos riscos, pelos controles. Então, não é um tema específico ou não é somente o requisito 5.1.2 que a gente vai avaliar se atende ou não. A cultura de compliance, ela permeia praticamente todos os requisitos normativos da ISO 37301. Então, eu ouso dizer aqui que somente ao final da auditoria que a gente pode validar que a empresa atende ou não esse requisito 5.1.2. Então, eu peço para você, na implementação do seu sistema de gestão de compliance, que justamente você redobre sua atenção na cultura de compliance. Para cada fase da sua implementação, você faça um double check se realmente a cultura de compliance está sendo estruturada. Caso sua empresa já tenha um programa de compliance, já tenha um sistema de compliance robusto, já seja certificado na 37001, por exemplo, com certeza a sua cultura de compliance já vai estar num nível mais elevado. Caso sua empresa não tenha nada disso e vai começar a implementar uma norma de governança como a 37301, você tem que se preocupar muito em relação a essa questão específica da cultura de compliance. Então, faça um double check em todo momento em relação à cultura de compliance específico. Então, aqui eu falei de 3 requisitos específicos que você, que está implementando na sua organização ou vai implementar na sua organização, pode atuar com a ISO 37301. Escopo do sistema de gestão, o requisito 4.3, o requisito 4.5, obrigações de compliance, e o requisito 5.1.2, relacionado à cultura de compliance dentro da organização. Fique atento a esses requisitos, faça um double check, redobre sua atenção na implementação desses requisitos. Eu peço a sua colaboração para você curtir esse vídeo, assinar o canal e deixar seu comentário.
como é a cultura de compliance dentro da sua organização ou como você vê esse requisito implementado nas organizações. Deixa para mim aí nos comentários para a gente verificar e trocar ideias também. Nos vemos aí num próximo vídeo. Até lá. Tchau!